Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Deixa o like, comenta, compartilha. Capítulo 2. Das sanções administrativas e dos encaminhamentos judiciais. Seção I. Disposições gerais. Art. 15. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Inciso 1º, multa. Inciso 2º, publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Art. 16. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 8.666, de 1993, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública e tenha ocorrido a apuração conjunta prevista no artigo 12, a pessoa jurídica também estará sujeita a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no par. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Seção 2ª. Da multa. Art. 17. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1º, 1% a 2,5% havendo continuidade dos atos lesivos no tempo. Inciso 2º, 1% a 2,5% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. Inciso 3º, 1% a 4% no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. Inciso 4º, 1% para a situação econômica do infrator com base na apresentação de índice de solvência geral, SG de liquidez geral, LG superiores a 1 e de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5º, 5% no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei nº 12.846, de 2013, em menos de 5 anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior. Inciso 6º. No caso de os contratos mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão considerados, na data da prática do ato lesivo, os seguintes percentuais. Alínea 1% em contratos acima de R$ 1.500.000, R$ 1.500.000. Alínea B, 2% em contratos acima de R$ 10 milhões, R$ 10 milhões. Alínea C, 3% em contratos acima de R$ 50 milhões, R$ 50 milhões. Alínea D, 4% em contratos acima de R$ 250 milhões, R$ 250 milhões. Alínea E, 5% em contratos acima de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão. Art. 18. Do resultado da soma dos fatores do artigo 17 serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1º, 1% no caso de não consumação da infração. Inciso 2º, 1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa. Inciso 3º, 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. Inciso 4º, 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do par acerca da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5º, 1% a 4% para a comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4º. Art. 19. Na ausência de todos os fatores previstos nos artigo 17 e artigo 18 ou de resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá, conforme o caso, a: Inciso 1º, 1/10% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos, ou Inciso 2º, R$ 6.000, R$ 6.000, na hipótese do artigo 22. Art. 20.
A existência e quantificação dos fatores previstos nos artigo 17 e artigo 18 deverá ser apurada no par e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite: inciso 1º, mínimo, o maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no artigo 19. Inciso 2º, máximo, o menor valor entre: alínea 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos, ou alínea B, 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2º. O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados. Parágrafo 3º. Para fins do cálculo do valor de que trata o parágrafo 2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou dispendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Art. 21. Ato do Ministro de Estado-Chefe da Controladoria-Geral da União fixará metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de: inciso 1º, compartilhamento de informações tributárias, na forma do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Inciso 2º, registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada, no país ou no estrangeiro. Art. 22. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ao da instauração ao par, os percentuais dos fatores indicados nos artigo 17 e artigo 18 incidirão. Inciso 1. Sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, excluídos os tributos, no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ao da instauração ao par. Inciso 2º. Sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo. Ou, inciso 3º, nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, dentre outras. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado entre R$ 6.000, R$ 6.000 e R$ 60 milhões, R$ 60 milhões de reais. Art. 23. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele pactuada, observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 1º. O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 2º. No caso de a autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma da seção 4ª, descontando-se as frações da multa eventualmente já pagas. Seção 3ª. Da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Art. 24. A pessoa jurídica sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente. Inciso 1. Em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional. Inciso 2º. Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 dias. Inciso 3º. Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 dias e em destaque na página principal do referido sítio. Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada.
Seção 4ª. Da cobrança da multa aplicada. Art. 25. A multa aplicada ao final do PAR será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 11. Parágrafo 1º. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput sem que a multa tenha sido recolhida ou não tendo ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou entidade que a aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independentemente de prévia inscrição. Seção V. Dos encaminhamentos judiciais. Art. 26. As medidas judiciais, no país ou no exterior, como a cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, a promoção da publicação extraordinária, a persecução das sanções referidas nos incisos 1º a 4º do caput do artigo 19 da Lei nº 12.846, de 2013, a reparação integral dos danos e prejuízos, além de eventual atuação judicial para finalidade de instrução ou garantia do processo judicial ou preservação do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados. Art. 27. No âmbito da Administração Pública Federal Direta, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, com exceção da cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, que será promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo único. No âmbito das autarquias e fundações públicas federais, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral Federal, inclusive no que se refere à cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, respeitadas as competências específicas da Procuradoria-Geral do Banco Central. Atenção! Quer ser aprovado em qualquer concurso público ou vestibular? Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.